Jorge Vitório Cuzelo nasceu em Volta Redonda no dia 7 de maio de 1945. Desde pequeno, em razão de seu porte físico avantajado, sempre foi goleiro. Aos 15 anos, já era titular do Industrial Esporte Clube, um time de fábrica da cidade. Depois, passou para a equipe da Escola Técnica Pandiaca Lógeras, a melhor de Volta Redonda. Aos 16 anos, já era convidado para defender o gol do time profissional do Barra Mansa. Ali, jogando amistoso contra os profissionais do Fluminense, teve tão boa atuação que chamou a atenção do goleiro Castilho e do técnico Antoninho. Foi convidado a jogar no Fluminense. Ficou pouco tempo nos juvenis, logo indo para os aspirantes. O tricolor tinha os goleiros Edson Borracha e Castilho. Jorge Vitório foi titular do tricolor de 1966 a 1968. Com a chegada de Félix, foi seu reserva até 1973, mas sempre jogando muito, porque Félix contundia-se frequentemente. Jorge Vitório fez 182 jogos pelo clube, com a média de 0,879 gols sofridos por jogo. Ficou 81 jogos sem sofrer gols e levou 160 gols em toda a sua carreira. É o quinto goleiro que mais jogou na melhor escola de goleiros do Brasil. Foi tricampeão carioca de 1969, 1971 e 1973. Tricampeão da Taça Guanabara de 66, 69 e 1971 e campeão brasileiro em 1970. Depois do Fluminense, jogou no Vitória da Bahia, alguns meses no CEUB de Brasília e encerrou a carreira no Vila Nova de Goiás. Jorge Vitório, como é que o futebol aparece na sua vida? Bom, o futebol ele apareceu na minha vida como, vamos dizer assim, o principal objetivo, né? Porque desde de garoto, de criança, entre 8 e 9 anos de idade, eu comecei a jogar futebol e de goleiro. Mas eu era fã de dois goleiros, que eram o Castilho e o Gilmar. Então eu passei a minha vida toda jogando de goleiro e querendo ser jogador de futebol profissional. E na minha mente, eu tinha assim, a esperança de um dia substituir o Castilho. E foi justamente, praticamente, o que aconteceu. Além de eu ter me tornado um grande amigo dele, como se fosse um filho para ele, eu tive a oportunidade de vestir a mesma camisa que ele vestiu. E como é que tu chegou no Fluminense? Olha, eu já era uma pessoa aqui conhecida como goleiro. E teve, antes de eu completar 18 anos, já teve alguns times interessados em me levar para jogar. Um foi o Corinthians, que teve a diretoria na minha casa, outro foi o Vasco da Gama. Mas por imposição da minha mãe, eu só sairia depois que eu tivesse próximo ou tivesse 18 anos naquela época, né? Uhum. Foi que aí o Fluminense veio jogar aqui em Volta Redonda, em Barra Mansa, com um time misto. E aí eu fui apresentado lá por um funcionário da escola técnica, que era Fluminense. Ele, de todas as maneiras, me apresentou ao Antoninho e ao Castilho. Aí eu bati um papo com o Castilho e tal, e acabou que eu fui convidado para treinar no Fluminense. E eu fui para o Fluminense e treinei lá, na época, contra o time titular do Júnior. E eu treinei contra essa linha 20 minutos. Aí andei defendendo umas bolas lá, teve umas faltas de fora da área, eu mandei abrir, não coloquei barreira, os caras me chamavam de maluco, eu não conhecia ninguém, não conhecia o Gilson chutava que era um troço de doido. E o Gilson chutava, eu pegava, o treinador olhava pra minha cara, mandava repetir a falta, ele chutava de novo, eu pegava de novo. E aí o treinador falou, você pode trocar de roupa que você já foi visto. Foi quando eu fui convidado para ficar no Fluminense. Em que época que você realmente se tornou titular no Fluminense? Em que ano?
Eu me tornei titular no Fluminense em 1966. Aí eu fui titular em 66, 67 e 68. Quando chegou em 68, eu operei o menisco, o joelho. Com essa minha cirurgia, o Fluminense, através do Dr. Vilela, contratou o Félix, que estava na Portuguesa, na reserva do Orlando. E eu fiz essa cirurgia, fiquei parado uns tempos. E foi aí então que a vinda do Félix para o Fluminense. Com essa vinda, nós ficamos durante aí, parece, uns 8 anos, que só jogava eu e ele, né? Quando não jogava o Félix, jogava eu. Quando eu entrava, às vezes ele ficava no banco, porque eu entrava bem e ele tinha que ficar no banco. Aí depois o treinador, uma vez até o Paulo Amaral demorou 6 partidas para me tirar do time. Aí um dia ele chegou perto de mim e falou: olha, eu vou dar a última partida para você jogar como prêmio, porque se eu for esperar você jogar mal ou você falhar para colocar o Félix, eu não vou colocar. Então você vai jogar essa última partida. Inclusive foi um dos treinadores mais honestos e mais sinceros com que eu tive a oportunidade de conviver. Falando em treinador, quem foi o maior treinador com quem você trabalhou? Olha, o treinador, eu trabalhei com 2 treinadores que eram muito inteligentes, com maneiras diferentes de trabalhar. Um foi o Tim, que me lançou, realmente era um grande estrategista, conhecia muito de futebol. O outro era o Tele. Tele Santana. Além dele ser um bom treinador, nós gostamos muito dele. E em 1969, nós fomos campeão carioca com o Tele e fomos campeão da Taça Guanabara. Um grande time que você tenha sido titular do Fluminense, você sabe de cor? Em 1966, o time campeão era eu, Oliveira, Caxias, Altair e Bauer. Denilson Jardel, Amoroso, Mário, Samarone, acho que era o Samarone e Lula, ou o Samarone veio depois, não me recordo bem. Um grande amigo que você fez lá no Fluminense, colega de jogador, que você mantém relações até hoje? Olha, eu não mantenho uma relação direta, assim, de ficar acompanhando sempre, né? Mas o que eu tinha mais relação com ele era o Hilton, que morava aqui em Volta Redonda, que faleceu tem um ano mais ou menos. Sou muito agradecido por ter participado de praticamente 64 e parte de 65. Eu treinava junto com o Castilho, porque todo mundo queria o lugar dele, né? Então quem treinava com ele era eu. E eu aprendi muita coisa com ele, aprendi a treinar muito, aprendi a ter caráter dentro do futebol, a ser persistente. E fiz uma grande amizade com ele. Depois eu fui treinador, nós jogávamos contra, ele com o time dele, eu com o meu time. E quando eu ia lá, ele quando treinava o Mato Grosso, lá em Mato Grosso, quando eu ia em Mato Grosso, às vezes nós jogávamos contra, depois do jogo nós saímos para jantar. Então, para mim, foi um caso de amor, vamos dizer assim, que eu tive com o meu ídolo, que muita gente não teve oportunidade de ter. Inclusive, eu acho que a pessoa que teve mais tempo com o Castilho, antes dele falecer, fui eu. Porque nós tivemos nos Jogos Asiáticos em Seul, eu era treinador da seleção de Omã e ele era treinador da seleção da Arábia Saudita. E nós ficamos no mesmo complexo, então nós almoçávamos juntos, jantávamos juntos, saímos para fazer compras juntos. E quando retornamos, quando acabou os Jogos Asiáticos, ele me convidou para ir ele tinha uma casa acho que na Barra, não sei, na Barra, que estava vazia, me emprestou a casa para me ir com a minha família. E aí ele foi para a Arábia Saudita, eu fui para Omã para receber os nossos salários e entregar os nossos times. E para minha surpresa, quando eu cheguei no Rio, que o alfandegário abriu meu passaporte e olhou, falou: você é o Jorge Vitório? Eu falei: sou. Ele: pois é, rapaz, o Castilho foi enterrado ontem. Então, quando ele veio da Arábia Saudita,
Ele teve com a família dele e aí aconteceu o que aconteceu. Eu, na época, até passei mal, tive um princípio lá de desmaio, sei lá. Me deu um enjoo, né? Porque foi assim um chute na canela, assim, sem sentir. Mas... Você ficou rico com o futebol? Não. Na época que eu jogava futebol, eu falo até sempre hoje, você para comprar um carro demorava 2 anos, 3 anos, para comprar um apartamento, 4, 5 anos, você comprava em construção. E eu não fiquei rico no futebol, joguei durante 18 anos, depois eu fui treinador de futebol, treinei aqui no Brasil o Volta Redonda, treinei o Vila Nova de Goiás, depois eu fui para o Oriente Médio, lá eu treinei a seleção de Omã, treinei um time chamado Kuwait, treinei um time no Catar. Como é que você vive hoje? Como é que é a sua família? Eu tenho o meu filho, o Pascoal. Quantos anos? O Pascoal tem 31 anos, ele é advogado. Tenho uma filha que formou em Goiás, veterinária, fez vários cursos. E tenho uma que está em Niterói. Ela formou também em gastronomia e está fazendo... Eu tenho esses 3 filhos. E a esposa? Dona? A minha esposa. E vivo aqui na minha casa. Como é que é o nome da esposa? Da minha esposa chama-se Liana. É goiana. Ela é goiana. Eu conheci a Liana quando eu fiz faculdade em Goiás. Eu fiz a faculdade de Educação Física em Goiânia. Eu estava entrando e ela estava saindo. Ela era professora lá Depois ela era professora de natação. Ela foi campeã goiana de natação. Era uma desportista. E eu conheci a Liana lá, eu estava no Vila Nova. E acabamos nos casando. E ela me acompanha até hoje. Agora, dia 10 de novembro, nós vamos fazer 33 anos de casado. Qual é o seu time de coração? O meu time de coração é Fluminense. Muito obrigado. Eu sou fluminense, primeiro, porque eu nasci no estado do Rio. Então, quem nasce no estado do Rio, já nasce fluminense. Segundo, eu sou fluminense porque eu sou descendente de italiano. E as cores da bandeira da Itália são as cores do Fluminense. E por terceiro, eu sou fluminense porque o meu ídolo foi o Castilho, ídolo e amigo, né?